O Brasileirão ainda não foi definido. Ainda não foi definido porque o Flamengo não ganhou o jogo. O Flamengo empatou com o Atlético Mineiro e o Palmeiras, por sua vez, perdeu lá na casa do Grêmio. Lu, vamos lá. Palmeiras foi com o time reserva hoje, mas saiu na frente, batalhou, fez gol no finalzinho, se manteve vivo ali até o último lance e tal. Isso tem algum reflexo para sábado ou não? Positivo? Porque o Palmeiras está precisando de notícias positivas para tentar mobilizar a tropa de novo, levantar o ânimo de novo. Hoje ajuda em alguma coisa ou não interfere em nada? Acho que impacta muito pouco, até porque não são os mesmos jogadores ali que estão envolvidos emocionalmente e mentalmente na partida. Me parece, a gente não conseguiu assistir aqui com tanto detalhe a partida do Palmeiras, que o Benedetti fez uma grande partida e que aí pro Abel é uma notícia boa de ter mais um jogador que entra ali e talvez ganhe uma confiança para ser uma peça, às vezes uma surpresa em um momento de necessidade. Em relação ao brasileiro, ficou muito clara a escolha que o Abel tinha feito, e isso ficou muito claro dentro de campo pra gente. Em relação à partida em si, pelo que a gente soube daqui, que o Palmeiras teve um bom desempenho no primeiro tempo, era imaginado que os reservas, quando eles têm oportunidade, e até pensando que tem uma final de Libertadores no final de semana, eles querem agarrar aquela oportunidade com unhas e dentes, porque no fim das contas, se um jogador brilha muito aí, ele pode ficar na cabeça do treinador para em algum momento, numa situação de dificuldade ou algo específico de uma característica que ele possa contribuir em uma situação difícil na partida do sábado, talvez o Abel fale, nossa, ele teve um bom desempenho no jogo que passou, vou tentar aqui. Então, acho que mais para isso, pro jogador, pra confiança, talvez tenha um ponto, mas pra equipe como um todo, pro Abel em si ali, em relação ao Campeonato Brasileiro, acho que muito pouco. Mas depois de hoje, aí acabou realmente. Primeiro tempo a gente teve uma... Eu fiquei muito surpreso, né? O Palmeiras jogando bem contra o Grêmio, ganhando o jogo. O Flamengo perdendo, encostou, falou, opa. Né? Aí, de repente, choque de realidade, quando saiu o gol do Grêmio logo no começo, no final do primeiro tempo. É, quando tomou a virada, aí acabou. E realmente já o Palmeiras aí voltou para a condição real que ele estava com o time que ele colocou em campo. E o Flamengo fez esse golzinho no fim, que também não altera, assim, grandemente as coisas. O detalhe é esse, quer dizer, o Palmeiras pode perder até o segundo lugar. E aconteceu o que a gente mais ou menos esperava, né? Não era tão natural que o Flamengo ganhasse e que o Palmeiras perdesse. Mais ainda quando também o Flamengo segurou algumas peças cruciais que ele só colocou no segundo tempo. Meu amigo, mas o que você tá fazendo que você não se inscreveu no canal ainda? Adiante isso daí, rapaz. Não era um jogo em que o Atlético também jogava com a bola, mas depois do gol do Atlético, o Atlético foi se fechando cada vez mais, se encolhendo cada vez mais, e o Flamengo estava em cima, né? O Flamengo sempre tentando, buscando, mandou bola na trave, teve algumas chances bem claras e no final fez o gol. O empate mostra um pouquinho melhor o que foi o jogo, uma derrota do Flamengo seria muito grande ali pelo que aconteceu. O Flamengo não foi inferior ao seu adversário, foi até melhor, criou bem mais que o Atlético, mas o título está na mão do Flamengo. Teve um momento ali que estava o Flamengo perdendo, o Palmeiras ganhando, que a coisa estava ficando a um ponto ali, mas acabou acontecendo mais ou menos o normal, né? O Palmeiras com o time reserva perdeu em Porto Alegre e o Flamengo empatou em Belo Horizonte, que é um resultado normal, né? Flamengo que tinha hoje uma missão, digamos assim, de vencer. Caso o Flamengo tivesse vencido o seu jogo, com a derrota do Palmeiras, o Flamengo seria campeão nesta noite. Entrou com um time reserva, apenas 4 jogadores titulares, Rossi, Léo Pereira, o Pulgar e o Carrascal. E com isso, na primeira etapa, não fez um grande jogo, cresceu no segundo tempo. E o gol do Bruno Henrique no finalzinho da segunda etapa, digamos assim, aliviou o que seria uma injustiça. O Flamengo perder hoje, na minha opinião, seria uma injustiça, porque não fez um jogo para perder. Inclusive, o Atlético contou bastante com o Everson, com a trave. O Flamengo pressionou bastante em busca do gol. Teve, por exemplo, 15 finalizações. Dessas 15, 4 no gol. E grandes chances foram 5. Você resumiu bem. O time fez um bom jogo. Verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria. E é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, mas os nossos jogadores meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento e queríamos, de qualquer maneira, tentar vencer esse jogo que era muito importante pra gente. Com um erro nosso, eles fizeram um gol, e a partir daí tudo ficou muito mais difícil, né? Fizemos chances e a bola... daqueles dias que a bola não quer entrar. Então eu, como treinador, eu
Eu acredito que o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo. Os jogadores tentaram em todo momento, furar essa defesa em bloco baixo do Atlético Mineiro, que tem, na verdade, jogadores qualificados, tem grandes zagueiros e grandes jogadores. E no final a trave impediu, né? Então empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Deixe seu comentário sobre a rodada, sobre quem vai ser campeão brasileiro, porque o Flamengo tá com a mão na taça, mas não tá garantido ainda, né? Até o Cruzeiro voltou pra briga. Deixa seu like e não esquece de se inscrever. Valeu? Forte abraço.